Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Vitinho sofre lesão no joelho em treino do Corinthians e precisará ser operado. O atacante tem lesão no menisco do joelho esquerdo, sofrida em treinamento no CT Joaquim Grava. E Garro, no River, vamos acompanhar aí as últimas informações. Seja, foram 3 gols aí para valer um, não é isso? O que você achou do jogo, Garrafa? O jogo do Corinthians foi mais ou menos o que você esperava? Um jogo mais difícil do que contra o Remo? Foi fora de casa? Foi contra o Bahia, que está aí bem colocado na tabela? O que você pode dizer? O jogo não me agradou, né? O Corinthians não fez uma boa partida, mas trouxe um resultado extremamente importante. O Bahia está ali G4, G5. Não é fácil jogar na Fonte Nova. O gramado, inclusive, né? O Rogério Ceni já havia reclamado a semana passada. Nesse período de Copa do Mundo, esperava-se que poderíamos ter um gramado melhor e não tivemos um gramado melhor, que foi ruim para o Corinthians e foi ruim para o Bahia. Sim. Então, o resultado, se você falar, pô, foi um bom resultado. O Corinthians vinha de 3 vitórias no Brasileiro, traz um empate na Fonte Nova, agora joga com o Atlético Paranaense, acho que está tudo dentro do contexto. Agora, o Corinthians ontem foi um time muito espaçado dentro de campo, Alex, o Corinthians não se encontrou, marcou bem o Bahia, é verdade, mas não provocou a jogada de contra-ataque, ela não aconteceu. Então não gostei do jogo do Corinthians. De qualquer forma, o Corinthians volta com um belíssimo resultado da boa terra e ele vai desgarrando ali da zona de rebaixamento. Alex, e esse gol aí do Angeleri, o que você achou do Ronaldo? Eu achei que o Angeleri foi muito bem no chute e contou com a colaboração do Ronaldo. Ele parece que perdeu um pouco o tempo da bola e acabou pulando um pouquinho antes do que deveria. E quando ele chegou na bola, ele já estava em processo de queda e o braço dele já não estava mais na posição de ter a força para espalmar a bola, que foi chutada com muita força. Então, méritos para o Angeleri, porque mandou a bola quase que no ângulo, mas o Ronaldo também colaborou para esse gol. E o Corinthians no primeiro tempo até foi razoável, não foi tão mal assim, foi um bom primeiro tempo até, mas no segundo tempo o Corinthians se eximiu de jogar. E o Bahia foi para cima e por pura falta de competência o Bahia não fez o segundo gol e não ganhou o jogo. Teve oportunidades, criou, foi para cima, mas não foi fez gols, mas estavam impedidos ali corretamente. E aí não teve problema nenhum, as marcações foram corretas, as 3 anulações foram corretas, mas isso mostra a intensidade do Bahia maior que a do Corinthians. Se fosse o semi-automático, vai saber. acho que se fosse naquelas linhas borradas e mal traçadas, o Corinthians hoje, poderíamos estar aqui falando do Corinthians hoje como derrota, né? Poderia sim, então, poderia. Acho que é mais ou menos a mesma leitura. Eu não todo, é verdade que o Corinthians, como disse o Alex, no segundo tempo se eximiu de jogar, mas no primeiro tempo também não gostei do Corinthians, então no todo a minha divergência do Alex aqui é que eu não gostei do Corinthians no jogo todo, né? Ele fez o gol e depois não apresentou mais nada. O que eu mais gostei do Corinthians foi a camisa, cara, essa camisa aí com esse modelo retrô é linda. E o fornecedor, ele corrigiu um erro que tinha na manga da camisa. Porque a lista que vem na manga, quando saiu esse uniforme, ela ultrapassava aqui, como é que chama isso aqui? Não sei como é que chama esse corte aqui. Eu também não sei. Vinha aqui em cima no ombro, não era a camisa do Corinthians. Agora eles já arrumaram, ela está realmente como foi em 77, como foi em toda a sua história, é uma das mais bonitas, segundo a torcida corintiana. Muito bom, gente. Olha, que a gente vai falar ainda, o Fernando Diniz vai aparecer daqui a pouquinho aqui para falar sobre esse empate do Corinthians. Vamos falar sobre o Palmeiras? Porque sim, o Palmeiras sim perdeu. Eu quero voltar a falar de Corinthians aqui agora, porque o Marcelo Baceggio tem informações. Baceggio, isso, apareceu o Marcelo Baceggio no nosso telão. Tem problemas, um setor aí do Corinthians, o Baceggio, para o próximo jogo do Timão, é isso? O Fernando Diniz falou sobre essa situação, não é? Tem sim, Marina, mas tem uma informação ainda mais quente. O atacante Vitinho vai precisar passar por uma cirurgia no joelho na quarta-feira. O que aconteceu com o Vitinho? O Vitinho sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo durante o treinamento da última sexta-feira. Ele fez exames de imagem no sábado e nesta segunda-feira foi definida a necessidade de uma cirurgia. Ele vai passar por essa cirurgia com o Dr. Moisés Cohen, acompanhado também pelo departamento médico do Corinthians, mas o Vitinho tem contrato com o clube somente até dezembro deste ano. E com essa lesão,
ele pode inclusive não defender mais o clube. Será que a diretoria alvinegra gostaria de renovar o contrato do Vitinho, que sofreu, é verdade, com alguns problemas físicos desde que ele chegou ao clube? Além de Vitinho, tem mais um desfalque certo para o próximo compromisso do Corinthians. O Anrileri, autor do gol do Corinthians contra o Bahia, recebeu o seu terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão na próxima rodada. O Matheus Bidu, que é o titular da posição, foi desfalque por causa de dores no pubis. E caso ele ainda não reúna condições de jogo, o técnico Fernando Diniz vai ficar aí sem uma opção na lateral esquerda, já que o Hugo, que é outro atleta da posição, está em fase final de recuperação de lesão. Então é uma dor de cabeça importante para o Fernando Diniz, já avisando o próximo compromisso do Corinthians, viu, Marina? Muito bem, muito obrigada, Bacégio. E aí, ô Garrafa, esse Vitinho aí, vai fazer falta? Você estava falando sobre isso hoje na redação. Falando sobre isso. Hoje a artroscopia, né, Alex, assim, ela não é uma cirurgia das mais complicadas, não. Talvez uns 40 dias ele já esteja de volta. Acredito que ainda pode cumprir o contrato. E aí, naquela matemática do Alex, né, da toda a preocupação dele com o aspecto financeiro do Corinthians, o Vitinho, comentam-se aí, não gosto de ficar falando muito de salário de jogador, mas que ele não ganha pouco. Algo em torno de 1 milhão. Hoje o jogador, né, ali tá... Algo em torno de 1 milhão. Caramba, 1 milhão. O que o Vitinho entregou para o Corinthians, a não ser aquele gol da Portuguesa no Campeonato Paulista? É muito pouco. O Vitinho é um dos jogadores que pode, de repente, ao final do ano, não renova com ele, já diminui aqui, se é 1 milhão, você já pode jogar ali na conta do Memphis Depay, tá vendo, Alex? E como é que você pode, inclusive, sugerir a possibilidade de trazer um Wesley para o ataque, que estava ganhando quase 2 milhões de reais por mês no Al Nassr? Como é que você vai sugerir no mercado trazer o Arthur, que não ficou no Grêmio justamente porque o Grêmio não tinha dinheiro para contratá-lo? Então, são coisas que precisam ser analisadas com responsabilidade. Perfeito, é só isso. Concordo com você. Eu não estou falando que o Corinthians tem que fechar as portas, tem que mandar embora todo mundo. Mas tem frontalmente contra a renovação de contrato. Tem que saber equacionar as coisas. É isso, equacionar. Equacionar é, se o Vitinho entregou o suficiente para ficar, ok. Se não entregou, um abraço para o gaiteiro. Não tem necessidade de forçar uma renovação com o Vitinho. Vitinho. Então, já sobra um dinheirinho em caixa. Esse dinheiro em caixa pode ser aproveitado ali no Memphis. Você vai readequar. Cada um readequa as suas dívidas com as armas que tem. Por isso que eu falei do déficit do Palmeiras lá atrás. O Corinthians é vender um jogador. Tem que vender para ontem. E na lateral esquerda, gente? O que vocês acham que o Fernando Diniz tem que fazer aí para esse próximo jogo, hein? Rezar. Não sei. Porque tá praticamente sem lateral. Tem que improvisar. Vai ter que improvisar. Faz parte do jogo, né, Marina? Vocês gostaram do Milan? Ele atuou um pouco ali na esquerda, né? Atuou, assim, meio torto, né? Porque não é a dele, ele já está sem ritmo porque não é titular. E ainda entra numa posição que não é a dele, dificulta a missão do menino, né? Então... Não dá nem para também avaliar muito bem ali, né? Já que você lembrou... vai vir coisa aí, hein? Na direita, já é um Deus nos acuda. Pois é. Imagina ele na esquerda, né? Mas colaborou ontem, fez o que deu para fazer. São problemas que não é só o Diniz que está passando, são todos os treinadores. Só que vai pegar um Atlético Paranaense que vem em terceiro lugar e tá voando, hein? Tá voando. Chegou a hora agora do nosso tradicional giro de anda. Vamos de Corinthians por aqui nesse finalzinho de programa. Volta pra cá, Bacégio, que eu quero saber o que mais do Timão você separou pra gente nessa segunda-feira. Olha só, Marina, o Corinthians reestreou no Campeonato Brasileiro com uma vitória convincente sobre o Remo e a Fiel, obviamente, ficou empolgada, acreditando que o Timão poderia repetir a dose contra o Bahia, o que não aconteceu. E para o técnico Fernando Diniz, o desempenho não foi o mesmo, muito por causa do curto intervalo entre as duas partidas. Vamos conferir o que ele disse. Foi muito difícil pegar a sequência, jogo no início, de jogar na quinta noite e ter que vir aqui às 4 da tarde. Não teve nem tempo hábil de recuperação. Então, eu acho que o jogo, todas as circunstâncias do jogo, a gente queria ter jogado um pouco melhor com a bola, isso é evidente. Queria ter jogado igual jogou o primeiro tempo contra o Remo. A gente não conseguiu, mas o time soube se superar e conseguiu levar um ponto daqui. Queríamos levar mais, mas a gente tem que seguir, que não foi um jogo ruim, não. Tá aí as palavras do técnico Fernando Diniz, que vai ter de lidar com algo parecido nessa semana, porque o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense na quinta-feira e no domingo terá pela frente o Internacional pela Copa do Brasil. Valeu, Bacégio. E aí, gente?
Eu achei curiosa a declaração do Fernando Diniz, né? Que justificar o empate com a falta de tempo para se recuperar de um jogo para o outro, depois de ter ficado esse mesmo período que a gente falou sobre o Dorival Júnior, é a mesma coisa. Será que os caras já estão esgotados, que eles não conseguem jogar mais 2 jogos no meio de semana e no fim de semana? Eu acho que... Mas é que realmente a atuação de um jogo para outro, apesar do adversário também... Apesar não, para mim é o principal. É o principal ponto. O Corinthians pegar o Remo em casa e o Bahia fora, puxa vida, é uma diferença abissal. Eu vou avançar um pouco mais. Como o Bacégio disse, né, o Corinthians vai ter um problema parecido na semana. Como no Brasileiro, o Corinthians briga por quê? Fugir do rebaixamento. Tá em nono, né? Então... Não, fugir do rebaixamento, tá? E Esse é o primeiro subindo objetivo. ali o quanto conseguir. E ficar o máximo possível mais perto da parte alta da tabela. Buscar uma Libertadores. E a prioridade da semana é lá em Porto Alegre contra o Inter. Então, se tem realmente esse problema de jogar quinta para domingo, é ver que time dá para colocar na Neoquímica Arena, o melhor que pode colocar, e chegar com o time inteiro contra o Inter, porque nas Copas é onde o Corinthians briga por alguma coisa. E é no Beira-Rio, né? Pois é. Passou rápido, né? Amanhã, às 6 da noite, a gente está de volta. Que história é essa de que o Rodrigo Garro pode trocar o Corinthians pelo River Plate? Nesse fim de semana, lá na Argentina, surgiu a notícia de que o River está disposto a pagar 7 milhões de dólares ou 35 milhões de reais para levar um meio atacante. Confesso que logo de cara já achei a história meio maluca. O Corinthians acaba de gastar mais de 40 milhões de reais junto ao Tajeres para conseguir ficar com o Rodrigo Garro em definitivo. O Garro era um dos alvos de transfer ban. Pois bem, importante registrar que, antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente corintiano e ele assegurou que não há nem sondagem, muito menos proposta. O Corinthians descarta negociar o Rodrigo Garro. Especialmente por cifras como essas, haveria a necessidade de um investimento bem superior de interessados. Rodrigo Garro, que é titular absoluto, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Só para completar o noticiário corintiano, contar que Sérgio Paperin, diretor de futebol do Vitória, assegurou que o clube baiano vai comprar o Kaká, zagueiro que está emprestado até o fim da temporada. Essa negociação de empréstimo vira obrigação de compra se o Vitória não for rebaixado. O time tem lutado bem contra o rebaixamento. E se essa operação for confirmada, 15 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos. A saideira sobre o time, o Corinthians enfrenta o Bahia. O atacante Vitinho sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo no treino do Corinthians na última sexta-feira e precisará passar por cirurgia. Depois da lesão na sexta, Vitinho passou por exames no sábado e por consulta com o médico especialista Moisés Cohen, que recomendou a realização de cirurgia para a correção da lesão. A cirurgia será realizada nesta quarta-feira por Cohen, com acompanhamento do chefe do Departamento Médico do Corinthians, Ricardo Galotti. Vitinho estava fazendo transição física, quase chegando a um período de 3 meses de afastamento. Ele jogou pela última vez 30 de abril, quando entrou nos minutos finais da vitória sobre o Peñarol por 2-0 pela Conmebol Libertadores e sofreu 2 lesões em sequência. Vitinho sofreu um estiramento no músculo obturador do quadril direito na partida diante do Peñarol e por isso passou a ser desfalque nos jogos seguintes. Durante a realização de exames, também foi identificada uma lesão nos tendões dos isquiotibiais, músculos localizados na parte posterior da coxa. Eles se inserem na tuberosidade isquiática, local em que o atleta já havia sido submetido a uma cirurgia em 2023 para a correção de uma lesão similar. Ele se recuperou rapidamente do estiramento, mas levou mais tempo para tratar da lesão nos tendões. Com a nova lesão, Vitinho passará ainda mais tempo afastado dos gramados. O clube não especificou o tempo de recuperação. Ele tem contrato com o Corinthians até dezembro deste ano. Esta será a segunda cirurgia de Vitinho desde que chegou ao Corinthians, em agosto de 2025. 2 meses depois, o atacante fez uma artroscopia para a correção de uma lesão do menisco medial do joelho direito. Ele ficou 1 mês e meio afastado.